Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro, para mais uma conversa sobre medicina espírita. Vocês já recuperaram do vídeo da semana anterior? Eu espero que sim, porque a gente vai continuar aqui, né, Sr. João, com muita informação, com toda essa complexidade, né, desse desdobramento da medicina, da doutrina espírita na medicina espírita, mas que quando a gente vai conversando, né, a gente entende o natural, esse desdobramento natural, né? Ele tem que ser natural, né? Porque se você for pensar na natureza da doutrina espírita, todas as doutrinas que acompanham a humanidade, mesmo algumas religiões, seitas, elas sempre tiveram um pai, sempre tiveram um fundador, né? Sempre leva o nome daquele professor ali e ali se faz o proselitismo, as pessoas vão seguindo aquele pensamento, né? Mas com a doutrina espírita, não. A doutrina espírita foi trazida, foi acompanhada, a descida, né, a materialização dos pensamentos foi acompanhada pelos espíritos. Muita gente pensa que Kardec é a pessoa que criou, que fundou o espiritismo, a doutrina espírita. Não foi Kardec. Kardec compilou. Foram mais de 1000 médiuns mandando mensagens psicografadas para Kardec. E Kardec, junto com a dona Meli, teve que separar o joio do trigo ali, né? O que era útil do inútil, para poder ir para as obras. Agora, uma coisa que pouca gente sabe ou lembra de considerar é que Kardec, antes de encarnar, ele passou por um processo de preparação no plano espiritual. Kardec leu toda a obra espírita, decorou praticamente tudo, conversou, se programou, se preparou para, quando encarnado, executar. Tanto é que ele executou. Mas se você for parar, por exemplo, Kardec recebia naquela época quantas cartas, com quantas mensagens erradas, mensagens inúteis. Ele tinha que ler aquilo e falar, não, isso aqui não presta, joga fora, isso aqui é útil, isso não é. Então ele fez isso que Kardec fez, ele compilou, colocou em ordem, ele era um professor, colocou em ordem pedagógica, didática, organizou tudo, mas quem trouxe e entregou aos poucos a Kardec foi o plano espiritual. Não teve patrono, não teve fundador, tanto é que ele usa o pseudônimo Allan Kardec, não é o nome original dele, né? Hipólito Leon, não é. Então o que você tem que entender? Que o cuidado da espiritualidade foi assim, não vamos entregar para um patrono, para um fundador, porque senão vai dizer que é ele. E vai se criar o mito, vai se criar o místico. Não. Então a espiritualidade trouxe a doutrina pela espiritualidade. Tanto é que os médiuns que auxiliaram Kardec recebiam a mensagem. As meninas, crianças recebiam mensagens, entregavam para Kardec. Né? Tem as irmãs lá. E o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Isso dá à doutrina espírita uma confiabilidade, dá à doutrina espírita uma naturalidade. Já que nós vamos falar do espiritual humano, por que não receber isso das mãos dos espíritos? Simples assim. É verdade. Né? Só retomando um pouquinho, né, a gente terminou o nosso vídeo, né, da semana passada, falando de uma forma muito elegante, né, dessa congregação das medicinas, né? E eu fiquei imaginando a beleza que será quando a gente tiver essa abertura, porque já temos médicos abertos, né? E sensíveis para essa congregação. E crescendo muito, viu? Crescendo muito. As associações médicos espírita estão crescendo muito, muito. Então, que belo, né? Que é esse movimento acontecendo e como não vai ser mais saudável, mais assertivo, né, esse tratamento, porque estamos ali unindo a nossa natureza material aqui na Terra, junto com a nossa natureza espiritual, né, e recebendo, né, de quem, de repente, tem acesso a mais informação para nos ajudar. Olha, não é simplesmente uma diabetes, não é simplesmente uma enxaqueca, né, tem algo mais aqui que uma equipe médica e espiritual, né, pode te ajudar.
E aí eu fiquei devendo, né, o meu estudo aqui do Nosso Lar, que é uma frase simples, curta, mas eu acho que exemplifica essa congregação. E a gente vai, né, dando sequência aqui à nossa conversa. É bem uma passagem que você estava falando, né? André Luiz chega lá, né, no Nosso Lar, cheio de pretensão, né? Com tanta experiência como médico, como que ele não pode ajudar ali, desperta esse desejo nele, né, de ajudar. Aí eu peguei uma fala né, do Clarencio para o André Luiz, quando ele vai lá nessa pretensão dele, né, de ajudar, e ele fala simplesmente assim: como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Exatamente. E acho que é aí que vem essa congregação. Né? Eu tenho sim essa parte que eu preciso desse diagnóstico, né, de entender tudo que a matéria está sentindo, mas quem vai me ajudar a tocar, né, essa alma e essas profundezas e essa história, né, de longas vidas que nós temos? Exatamente. E quando se fala em desdobramento natural da doutrina na medicina espírita, ou seja, a medicina espírita advém de maneira natural das bases da síntese da doutrina espírita. Só que tem um detalhe. Se falou em desdobramento e se usou o termo natural. Não existe desdobramento da doutrina se não existir o observador, o praticante, para que faça esse desdobramento. Pegue um livro da doutrina espírita, ponha numa prateleira e deixe ele lá há 10 anos. Não leia. Qualquer livro, pegue e deixe lá na estante e não leia. Não se desdobrou. Não se quintessenciou. Porque não deu continuidade, né? Exatamente, porque você tem que entender que o livro um dia foi abstrato. O livro um dia estava na mente do seu escritor, do seu autor. Estava no plano das ideias. E o livro e as ideias só se tornaram práticas, só se tornaram humanas, acessíveis ao pensamento, às críticas e tudo, quando ele se materializa em livros, edita, produz e a pessoa folheia. Então, o livro é o pensamento que se materializou em palavras ali, em ordem, e quando você lê o livro, você volta tudo aquilo para um plano quintessenciado, que é o seu pensamento agora. O autor trouxe, você leu, absorveu, agora você vai desdobrar as ideias do autor. Agora você vai falar assim, poxa, tal autor disse isso no livro dele, eu concordo, não concordo, que interessante, que bom, né? Então, quando você fala em desdobramento natural da doutrina, há de se entender e considerar que quem fará esse desdobramento, eu vou usar a palavra aqui, mas eu vou explicar depois, é o espírita. Agora, quem é o espírita que vai desdobrar a doutrina espírita e medicina espírita? Boa pergunta. Aí nós chegamos naquele ponto, pessoal. Kardec criou o termo espírita, espiritismo e espiritualidade. E um grupo de pessoas criou o termo espírita para designar um pensamento, uma sociedade, uma instituição. Chamou o movimento espírita de espiritismo. O movimento espírita dele chamou de espiritismo. Com que propriedade? Porque esse mesmo espírita, que não é o espírita que Kardec criou, a palavra, esse espírita ele ainda é aquele que diz que ele é espírita kardecista. Tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Quando, na verdade, ele só tinha a dizer que ele era espírita. E autorrepresentante do desdobramento da doutrina em medicina espírita. Como é que está o nosso movimento espírita em relação a isso? E digo mais, espiritismo. O que é o espiritismo mesmo? É aquele povo que estuda a doutrina espírita lá e são espíritas, o movimento deles é espiritismo. Não.
Espiritismo é a evolução espiritual da humanidade até a síntese da doutrina espírita. Isso é espiritismo. É o seu relacionamento intrínseco com a espiritualidade desencarnada, com a espiritualidade materializada, com os elementos da natureza. Isso é novo para mim. Com os elementos da natureza. Isso é espiritismo. Ah, não, espiritismo é aquele que pratica a doutrina e frequenta a casa espírita. Não. Os espíritas, na acepção da palavra, dentro da convicção, da acepção da palavra espírita, é aquele que vivencia, se prepara, elabora, entende a doutrina, avança com ela além dos horizontes postulados por Kardec, que vai ao debate no sentido não polêmico, mas no debate de autoafirmação. Porque a medicina precisa agora de mentes experientes para receber os cientistas, receber os médicos, para apresentar a ele uma coisa natural. Porque nem todo médico tem mediunidade, nem todo médico tem tempo para estudar a doutrina, nem todo médico se convence. Mas ele pode frequentar uma casa onde ele se sinta à vontade e naquela instituição ele receber orientações. Agora, sabe por que a medicina ainda tem um preconceito com a doutrina espírita? Porque o espírita, entre aspas, reduziu a doutrina a um movimento. Reduziu o catolicismo a uma religião, o protestantismo a outra, o evangelismo a outra, o terreiro de Umbanda a outra. O ser humano tem esse viés de reduzir-se àquilo que ele acredita. E quem não acredita não me interessa. Mas a medicina espírita veio para trazer aos médicos, aos homens de ciência, não uma contenda, uma briga, uma disputa, mas uma contribuição. Uma contribuição. Porque os espíritas não podem acomodar-se dentro dessa redução de nome, de nomenclatura. Eu falo isso porque no censo, muitos colocam lá, o que tem aí sobre religião? Ah, você é espírita, você é isso, você é aquilo, ou você é católico, não é? Ah, mas põe aí que eu sou espírita kardecista, hein? Senão vai pensar que eu sou espírita. Essa pessoa não sabe o que é a doutrina espírita, não sabe que a palavra espírita foi criada para designar uma nova tipos de estudos, de crença, de filosofia. E o espiritismo não se reduz ao movimento espírita. O espiritismo se entende a prática autêntica, original da doutrina espírita. Isso é espiritismo. É eu ter tempo para cuidar da minha natureza espiritual, ter tempo de comunicar com os espíritos, ter tempo de aprender a dominar os meus dons mediúnicos, frequentar uma casa e contribuir com aquele contexto de pessoas, com aquele grupo de pessoas, com a minha individualidade, dentro de um conjunto de possibilidades que é a individualidade de cada um. É eu ir com a minha flor, flor, fazer parte de um buquê com outras flores diferentes. Que bonito. E o aroma, a fragrância que vai sair daquele buquê não é a fragrância da minha flor, flor. Só a minha. Né? Mas vai ser um buquê que você vai cheirar e falar assim, não, mas que fragrância gostosa, que mistura, não sei. Misturamos todos nós aqui, cada um contribuindo com a sua autenticidade doutrinária, e deu nisso. Não, mas que bonito, que policromia, que cores lindas, que arranjo maravilhoso vocês fazem. Não sei como que foi feito isso, cada um chegou com seu margarida, com sua flor, com sua rosa, com seu botãozinho de cactos, não importa, cheio de espinho, mas é o nosso buquê, é isso que nós temos que passar para a sociedade e principalmente para a classe médica, para que o médico sinta conforto em frequentar nossa casa e falar assim, nossa, que bom, eu estou livre para pesquisar, estou livre para responder, estou livre para perguntar. Não é nenhum segmento religioso. Antes disso, é um pensamento natural resgatando a nossa natureza. Porque eu não sei se você já reparou, quando você chega no médico atualmente,
além dele te pedir um monte de exames, você não sabe falar para ele o que é que você está sentindo. O que você sabe falar onde está localizada a dor, ou como é que você está se sentindo ali. Dali em diante, o médico tem que adivinhar, fazer exames. Alguns médicos já estão tomando consciência de que o bem-estar, o espiritual, o mediúnico hoje faz parte, porque já está nos anais da medicina, né? O bem-estar social, né? Tudo isso entra como fator de saúde. Alguns médicos já estão sabendo disso, mas o paciente não. Então, o estudante da doutrina espírita, além dele aprender isso, ele tem que ensinar isso às outras pessoas. Na nossa casa, pessoal, nós temos o costume de estudarmos, além de estudarmos os assuntos pertinentes aos nossos interesses e objetivos, a gente trabalha a pessoa que chega na casa, que nunca estudou Kardec, né? Nunca leu nada de Kardec. Presta atenção nisso, Junara, que aconteceu essa semana. E isso eu observo direto. A gente entra com um assunto do Bruce Lipton, por exemplo. A pessoa chegou na casa a primeira vez e nós vamos estudar uma fala do Bruce Lipton. Kardec, aí a primeira coisa que ele fala, mas que casa é essa, estudando isso aí? O que é isso aí? É o Bruce Lipton, está no YouTube, você pode acessar e tal. Sabe o que aconteceu agora semana passada com esse público que não estuda Kardec? Umas 2 ou 3. Eu perguntei algumas semanas atrás, eu perguntei assim, quem aqui já leu as obras de Allan Kardec, todas? Os 5 livros? Uns levantaram, outros não. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Eu já li. Aí já foi mais gente. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Alguns levantou, outros não. Aí eu falei, dever de casa. Vocês têm até o fim do ano para ler o Evangelho segundo o Espiritismo. É ler, não é estudar não, é ler. Você acredita que na semana seguinte a menina chegou para mim que nunca... Você sabe que eu estou estudando Allan Kardec, o livro segundo o Espiritismo? Muito bom, estou lendo, estou estudando ele, estou conseguindo ler ele. Tem gente que fala para mim que Kardec é muito difícil. Agora, uma palestra do Bruce Lipton não é difícil, não. Quando ele fala das experiências... Acho que talvez mais do que Kardec. Kardec é tão simples, assim, né? Na escrita. Então você pode ter certeza que é mais uma questão de preconceito do que de dificuldade interpretativa. Porque é um livro, não o Evangelho, mas os outros são perguntas e respostas. Se você perguntou bem, você obtém. Então, Junara, eu estou colocando isso para a gente já começar a tentar dar um contexto do que a gente quer do desdobramento da medicina. Se você fiquei pensando em perguntar para o senhor, a gente falando, né, disso desse conhecimento de Kardec, né, todas as obras, nas obras tem falando sobre medicina espírita. Kardec traz isso de forma clara ou ele deixa uma explicação, tem outros livros que contam, porque, né, fica mais claro ainda a gente entender esse desdobramento. Bom, exatamente. Kardec, que é o compilador da doutrina espírita, com certeza sabe que o desdobramento da doutrina seria a medicina. E ele começou a preparar o material para estruturar os livros que viria a medicina espírita. Mas a turma de cima falou, não, agora não. E ele veio a falecer, né? Não pôde terminar, nem sequer praticamente começou. Até porque ele ainda estava muito enfronhado ali na finalização da doutrina. Mas Kardec e alguns dos seus companheiros, né, posteriormente, falou que ele já estava trabalhando na apresentação da medicina espírita já. Mas eu tenho certeza que aí, pela ênfase, né, pela empolgação, acho que a espiritualidade falou assim, não, agora não, espera, não comece esse assunto agora não, deixa o pessoal resolver a questão da doutrina, e já vai para 174 anos, ou mais ou menos isso, e eu sinto que alguns confrades estão perdidos, não estão mergulhando de maneira inteira, profunda e adequada ao que Jesus chamou de Consolador prometido. Se alguém tiver um outro Consolador aí, trabalhando o consolo da humanidade, que não seja a doutrina espírita, me apresente, nos apresente aqui. Porque quando eu falo Consolador, é aquele que antecipa a vida,
durante a vida e depois da vida. Quem nunca teve uma experiência mediúnica de intercâmbio espiritual, que me apresente outra maneira de se consolar. Eu vou dizer aqui agora, coisa que a Junara talvez já me ouviu falar, eu não consegui dizer para o meu pai em vida que eu o amava. Eu não conseguia, era um sistema diferente, eu era o mais novo, então não tinha aquela abertura, meu pai, meu amigo, meu amor, meu companheiro, não tinha, a geração era outra, a coisa era mais assim, meio rígida nesse sentido. Sabem quando eu fui abraçar meu pai e falar, chorando ao ouvido dele que eu o amava? Sabe quando? Depois que ele morreu, num desdobramento que eu tive, eu encontrei com ele, sentamos numa mesa, ele falou, e aí meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem pai, e o senhor? Conversamos alguma coisa que eu não me lembro mais o que é. Eu sei que antes, a hora que ele levantou para ir embora, eu falei, não pai, peraí. Eu abracei meu pai, falei, o cheiro era dele, o jeito era dele, o corpo era dele, o tamanho, tudo era dele. Eu falei, meu pai, eu amo o senhor muito. Ele falou, eu sei que você me ama. Me abraçou. Eu fui falar para o meu pai que amava ele depois que ele morreu. E fez foi tão bom para mim o resto da minha vida, foi tão bem, foi tão gostoso eu ter dito isso para o meu pai. Agora eu pergunto a você, se me consolou dessa maneira, imagina quantos relatos de quantas pessoas, as cartas de Chico, as mensagens, quanto consolo a doutrina espírita já não trouxe às pessoas. E quando a doutrina espírita for aceita pela classe médica de um modo geral, começar a fazer parte dos estatutos, dos procedimentos, e esses médicos começarem a descer como médiums, e tendo a casa espírita como colaboradora para os fenômenos, para as manifestações, a nossa medicina será outra. Nossa. Rebuscaremos a nossa naturalidade de constituição, encarnados, biológico, mais perispírito, mais espírito. Né? E tem mais histórias que a gente pode contar para vocês. Acho que tem essa... E a gente só vai entender esse consolo, né, Sr. João, extrapolando a dimensão que a gente está. Né? Se eu pensar, jamais encontraria... O desdobramento da doutrina é essa extrapolação. Né? Pensar, como eu vou ver meu pai? Num outro plano. Se você não desdobrar a doutrina espírita em seu coração, você não vai entender a medicina espírita. A medicina, ela precisa desse estágio anterior, que é a doutrina. Ela precisa, ela não consegue se autoafirmar simplesmente como medicina. Eu estou vendo muitos papas da medicina espírita aí, estou vendo muito papa aí, já estou vendo muita gente dizendo, descobri a roda, a medicina espírita, não é nem medicina espírita, medicina espiritualista, espiritual. Aí entra um monte de coisas ali agregadas ali. Então, quando você tem esse histórico doutrinário, que você resolveu isso muito bem resolvido, extrapolando o movimento espírita seu, extrapolando o reducionismo de ser espírita, de definir-se uma religião, extrapolando isso. Por isso que eu assusto as pessoas quando eu falo, eu estou deixando de ser espírita. A pessoa fala, o quê? Você está deixando de ser espírita? Eu falo, eu estou deixando de ser espírita. Para me tornar espírita. Porque primeiro eu tenho que cuidar da minha natureza espiritual. Eu sou espírito. E para que eu desenvolva tanto aqui encarnado quanto depois, eu tenho que me tornar espírita. A doutrina tem que fazer parte da minha constituição moral, ética, civil, religiosa, política. Eu tenho que perceber Cristo através dessa relação. Sim. E a medicina espírita vai ser natural porque eu estando em paz com a minha natureza, com as minhas crenças, com a minha mediunidade, com o meu espiritual, eu passo a ser um bom condutor, aplicador, manifestador de energia a ser usado pela espiritualidade para a finalidade que é a cura, para a finalidade que é o fenômeno. Entende? Então Kardec, né, não teve tempo. Não teve, né, para deixar algo curto. Assim tão claro, né, sobre a medicina. Ele começou espírita. A estruturar, começou a criar todo o projeto, né, até mesmo para se escrever o primeiro livro, Medicina Espírita, que ele sabia que ia ter esse desdobramento. Mas eu tenho certeza que a espiritualidade falou, não, Kardec,
Aguenta aí, deixa o Chico vir. Chico agora vai fazer um outro trabalho, depois você entra com a medicina espírita. Então, nas obras de Chico, a gente encontra esse nome, medicina espírita? Na Só obra para até de- deixar uma opção de estudo Pode. mesmo, né? pro Mas aí é pessoal que tá tá. acompanhando. Mas aí é que tá. O desdobrar-se da doutrina espírita envolve você entender muito dos livros do Chico. Doutrina espírita. E se você pegar qualquer livro do Chico, Consolador do Emmanuel, Nosso Lar, qualquer livro, naturalmente a doutrina vai te apresentar um processo, um método, uma maneira de se curar. Por exemplo, estudando José Herculano Pires, se a totalidade do corpo não estiver saudável, o corpo não estará saudável. Se um departamento do meu corpo não estiver saudável, o todo não estará saudável. Sim. Entende isso? Então, a doutrina espírita vem me sintonizar, me adequar, me colocar em rota evolutiva para que eu conquiste esse bem-estar, defina os meus traumas, meus dramas, corrija distorções de caráter, controle meu pensamento, minha boca, meus atos, tudo, para que eu possa perceber o aqui e o agora como oportunidade de me tornar alguém, espírito encarnado, compatível com a onde há amor, né? Onde há amor, onde tem caridade natural de servir a Cristo, ali Cristo se manifesta, ali os espíritos se manifestam. Então é você se tornar apto a conviver. Tem uma passagem do Trigueirinho que eu não esqueço. O Trigueirinho diz assim: você só conseguirá ter saúde, plena saúde, quando você começar a sintonizar sua vida, micro, com o macro, com os elementos espirituais dessa natureza. Aí você vai adquirir saúde plena. Então, vou trazer um exemplo específico para as mulheres. O nosso ciclo menstrual, ele coincide com as fases da Lua. Sim, né? coincide. Então, e às vezes as mulheres ficam tão distantes disso, né? Então, quanto mais eu me conecto, qual fase da Lua eu estou, e associo isso à fase cíclica que eu estou, isso traz um conhecimento tremendo para a gente. E só esse alinhamento e esse entendimento do que está mudando emocionalmente e a fase, né, hormonal e toda, isso já traz cura, já traz reorganização, já diminui cólica, já diminui todos os sintomas da TPM. Não, e outra coisa, você tem que entender que o movimento lunar, ele mexe com toda a estrutura planetária. Não é só com as ondas do mar. Não é com tudo. Mexe com toda a estrutura. E os animais, os elementos naturais, acompanham essa oscilação. Dr. Sérgio Felipe fala, a lua cheia, ela traz uma efervescência, uma vibração, ela traz um fervor, ela traz um crescimento da pineal, né? E a minguante, ela não, a água na cheia, ela sobe, ela vem lá do... Você pode ter certeza que se você medir uma fonte de água, na cheia ela é mais abundante. Na minguante, ela já afunda mais, a água desce. Sim. E isso é como se fosse... Agora, não, eu vou atalhar o assunto. Se a Lua interfere no contexto planetário, por que não vai interferir no meu contexto micro? A minha individualidade, a minha manifestação existencial nesta encarnação, restringida a esse contexto físico que eu conquistei, que sou eu, meu espírito encarnado, como que esse poder vibratório energético não vai influir na minha saúde, na minha vida? É uma questão de lógica, né, de se pensar, não é verdade? E aí a gente acredita, né? Para cortar o cabelo, não corta na lua minguante, mas não acredita nessa interferência em tantas outras coisas na nossa vida. Eu poderia até mostrar para vocês no outro dia, mas eu vou mostrar. Esse telhado desta casa é de madeira bruta, eucalipto. E eu lembro, há alguns anos atrás, quando nós ganhamos a madeira, e nós íamos tirar a madeira. São vigas inteiras, de quase 10 metros de comprimento, uns 30 centímetros de diâmetro. Nós trouxemos um caminhão cheio de madeira de caibros e terças para fazer a estrutura do telhado aqui.
E eu lembro perfeitamente, um amigo nosso que conseguiu essa doação para nós falou, não, nós vamos tirar essa madeira na próxima lua minguante. Ah, então perfeito. Na metade da minguante, 3 dias, quase 4 dias, nós fomos tirar a madeira. Essas madeiras que estão aqui, elas já duram mais de 30 anos. Não, 30 anos. Um pouco menos talvez, mas uns 30 anos. E para não dar caruncho, né? E você pode procurar, não tem caruncho. Não tem caruncho. Pode procurar na madeira que não deu caruncho. E não vai dar tão cedo. Força da lua, da vibração, né, telúrica, eletromagnética, dos elementos da natureza. E também essas madeiras, essas árvores que nós sacrificamos, elas sabiam para que elas seriam usadas. Ah, como? O vegetal está interligado à cadeia de comunicação divina. Ela sabia que elas iam ser sacrificadas para se transformar num telhado de uma casa espírita. Por isso que eu falo, extrapolar a doutrina espírita não é assim fácil. Extrapolar a doutrina espírita, você tem que transcender bastante os assuntos. O senhor sabe que agora é interessante, né? Porque a gente vai estudando, vai falando, mas agora ficou tão claro o que é esse desdobramento da doutrina. É o seu trabalho de... Uns falam reforma, né? Reforma íntima. Eu não concordo muito com esse termo, reforma íntima. Eu concordo com nascer de novo. Matar o homem velho e nascer de novo. Né? Diminuir você para que Cristo aumente em você. Mas é isso que você falou. Desdobra porque é essa naturalidade de conectar com a fase da lua, do respeito de cortar uma árvore na fase certa, para ela servir na fase certa, e pedir essa licença. Beber um copo d'água, você pensar em Deus e falar, poxa, esse copo d'água aqui não é água, isso é Deus. Hoje eu colhi lá na minha chácara, lá eu colhi uns limões, Tahiti, pezinho lá dando limões Tahiti, eu não consegui colher o fruto dele sem pedir licença. Então, meu irmão, me dá licença, eu quero colher você porque eu vou levar para minhas filhas, para os amigos, e você me permite? Me dá licença. Aí você fala assim, para que isso? Corta, pega. Não funciona assim. E tá ficando... Não funciona, a vida não é assim. E vai ficando claro que o senhor trouxe também desse espírita e espiritismo. Essa prática. É um assunto delicado, mexe muito com o lado orgulhoso aí da turma aí, mas eu tenho que falar porque foi o que eu vivi. Porque se eu vivo esse espiritismo, esse contato com a natureza, esse respeito com os ciclos, esse respeito com a água, esse entendimento que não adianta eu acreditar em espírito e duvidar que tem vida fora do planeta, né? Porque às vezes tem isso, eu já vi espírita que não acredita em ET, vamos chamar assim, né? Com todo respeito aos amigos estelares. Então, quando você vai entendendo, vivenciando, colocando em prática a doutrina, praticando o espiritismo, aí sim, não é só recolher entregar a cesta básica e entregar a sopa, né? Eu vivo esse espiritismo no meu dia a dia. Agora ficou claro, eu espero que para vocês também, por que é um desdobramento da medicina espírita. Exatamente. Por que eu vou me curar? Exatamente. Por que eu vou acessar outras energias? Porque né? Você vai ter o médico, né? Ele não vai ser mais um adivinho e nem um prescrevedor de receita. Vai, tenta isso aí. Não. Ao chegar lá nesse consultório, esse médico espiritualizado, ele sendo médium, e você chega, doutor, eu sonhei, eu senti, eu percebi, desde o dia que eu briguei com minha filha, doutor, eu estou sentindo uma dor assim. Ah, você brigou com sua filha? Brigamos, uma briga desnecessária, mas aconteceu isso. Agora eu estou com uma dor no peito, doutor, eu não sei, parece que... Opa, né? Quer dizer que esse doutor agora, ele vai ter condições de ver você, sabendo que você já está trazendo para ele uma pista, uma dica do que ele está sentindo, do que ele está acontecendo com ele. Eu gostaria, Junara, até de colocar mais umas histórias, que eu acho que as histórias que a gente conta aqui mostram a vivência nossa. Sim. Eu não sou médico, já é claro que não, mas sou pedagogo, né? Estudo muito essa questão da pedagogia, do conhecimento, do lúdico, do tudo,
do aprender, do ensinar, né? Ensinar não, né? Do inserir pensamentos, né? Mas eu vou contar duas historiazinhas para vocês entenderem. A primeira história aqui na nossa casa foi de uma senhora que chegou com o direito mesmo, com o ombro caído, devido, parece que estendeu, machucou o nervo, a parte rotular aqui, machucou, ela pegou peso, alguma coisa aconteceu que ela machucou. Os tendões aqui, o nervo estava irradiando uma dor para o braço, subjacente à clavícula aqui, e ela chegou aqui com esse braço machucado. Eu estou com o meu braço machucado, vim aqui, ver se você pode me ajudar. Então, tudo bem, vamos. Na triagem, né, na nossa entrevista, na nossa conversa, esse é um assunto do local, a gente passa no hospital, sim. Uhum. E eu lembro, a minha mediunidade, ela não é de incorporação no sentido figurativo, incorporar, né? Isso é um termo também equivocado. Mas a minha mediunidade, ela é intuitiva e de inspiração também, mas bem de intuição, de telepática até. Uhum. E os espíritos, quando chegam a mim para usar da minha condição mediúnica, eu sempre tenho oportunidade de saber o que eles vão falar antes, e se eu sei que é um médico, algum espírito ali que está, eu me entrego mais, me relaxo, deixo acontecer, mas eu sempre estou prestando atenção no diálogo, né, no que está se passando ali. E essa senhora deitou na maca e um médico chegou, um espírito médico chegou. Eu nunca o tinha visto aqui na casa. Uhum. Porque a nossa casa não tem mentor de plantão. Nossa casa tem aquele que está passando ali na rua, é a serviço de Jesus. É o médico espiritual que veio, é ele mesmo. Então ele chega, a gente não sabe quem é, não tem nome, não precisa. Ele chegou e olhou para a pessoa. Aí eu vi ele olhando. Até então o João Davi está aqui e ele está ali. Aí ele falou assim, vamos trabalhar? Eu falei, vamos. Então vamos. Aí eu já me entrego, porque eu sei que eu preciso fazer isso. Uhum. Então eu já me entrego no sentido não de incorporar, mas no sentido de deixar ele conduzir, à vontade, conduzir. Aí ele já pegou de supetão com a mulher. Onde dói? E começou a palpar. Aí, tá doendo aí? Ah, sim, tá doendo aqui. Junara, simplesmente a minha mão tentava reproduzir o que ele fazia ali em cima. Uhum. Mas eu via a mão dele mexendo numa velocidade tal que você não via os dedos dele mexer, mas ele estava mexendo, pá, e foi mexendo, movimenta o braço, levanta o braço, a mulher levantou, mas não está doendo não, mas não podia fazer isso aqui, levanta o braço, movimenta o braço, isso, está doendo? Não, palpou aqui, está doendo? Não. Nossa, que beleza, graças a Deus, nossa, eu não acredito, meu braço ficou bom. Aí, ó, pra você ver, ele afastou e falou, agora fala para ela para tomar cuidado, para não facilitar, não carregar peso, tomar cuidado, pelo menos uns 3, 4 dias aí para... Tá. Uhum. As médiuns que estavam nos ajudando ali, tinha um corpo de médiuns, Joana, Dora, Terezinha, cada um viu uma coisa, falou, ó, ele fez uma cirurgia, ele colocou uns parafusos aí no braço dessa mulher, que não é parafuso, talvez pontos ectoplasmáticos ali para fixar o nervo, para desinflamá-lo, etc. Passou-se uma semana, na outra semana ela volta. E aí o braço, como é que tá? Por isso que eu falo que eu lembro de tudo que aconteceu, vi o médico, vi o que ele falou, deixei ele falar, eu também vi, e eu lembro da pessoa, o nome da pessoa e o que aconteceu, eu vi, eu estava lá, vi. Aí eu falei, e aí o braço, melhorou? Eu falei assim, Sr. João, eu tenho bobeira. Eu falei, o que foi? A minha irmã é cadeirante, e para mim tirar ela da cadeira e pôr na cama, da cama para a cadeira, levar no banheiro, acabou que doeu de novo, João. Aí, tá, mas não, você já fez a cirurgia, isso é só uma luxaçãozinha, vai passar, faz né, tá. A responsável a recepcionista responsável para colocar os parentes para dentro, os pacientes para dentro, Sr. João, fulano de tal vai passar? Eu falei, não, ela já fez a cirurgia semana passada, precisa não, ela está com uma dorzinha, mas isso vai passar porque ela esforçou. De repente o médico, eu preciso ver, eu não te falei semana passada que eu queria ver ela semana que vem? Aí eu falei, fulana, volta aqui, ela vai passar no hospital. Ele chegou e falou, eu não falei para você que eu queria vê-la semana que vem?
Entrou no hospital. Falei, tá, tudo bem. De novo, a mesma cena. Onde ela operou, não tinha dado defeito nenhum. Eu vi lá, estava normal. Mas caminhando para cá, para o lado da subjacente, a clavícula aqui, para cá, para o lado do cardíaco, tudo inflamado. Aí ele chegou, pôs a mão em cima e falou, aqui dói. Ela, ai, dói demais, é aí que tá doendo. Mas um escândalo, é aí que tá doendo. Ele cortou, limpou, mexeu, pá. Dói agora? E ele aperta com força. Me faz apertar com força. Dói agora? Não tá doendo não. Mas tá doendo e ela chorando. Aí eu, João Davi, afastei dele e falei, escuta minha irmã, você tá chorando porque tá doendo? Não, eu tô chorando de emoção. Saiu daqui sem dor, sem nada. Ele me falou comigo, não, a cirurgia dela não tinha acabado não. Você viu que estava tudo inflamado, infeccionado aqui. Eu falei, pois é, agora ficou melhor, agora ficou bom. Isso aconteceu na nossa casa, acontece direto na nossa casa. E a outra história que eu quero colocar para o pessoal entender desdobramento, presta atenção, pessoal. Eu sou um caminhante do desdobramento da medicina, da doutrina. Eu sou um caminhante, eu sou um caminheiro. Estou caminhando com as minhas dificuldades. Mas graças a Deus, a interpretação doutrinária que eu tinha lá no começo, preconceituosa, vaidosa, orgulhosa, prepotente, muito dela já está descarregado, graças a Deus. Mas eu vou contar mais uma história para vocês entenderem desdobramento da doutrina, medicina e a parte mediúnica. Há uns meses atrás chegou a casa uma família, e nessa família tinha uma menina, uma moça, diagnosticada com esclerose múltipla. E ela chegou com fortes dores na cabeça, enxaqueca muito forte. E nós vamos atender a família inteira. E aí então, de novo, chega o médico. Chega médico, chega preto velho, que bom que chega índio. Nós temos a história da nossa bruxa aqui na casa, xamã bruxa, que um dia eu conto para vocês. Seres estelares, esses eu já conectei. Seres estelares também, é ela que está falando aqui. Esses tem. Chega aqui na casa. Mas como lidar com isso? Que bagunça é essa? Que mistura é essa? Que mix é esse de entidades que se manifestam aqui? Isso é a medicina espírita, né, não é pelo fruto que se conhece a árvore? Se o fruto é doce, a árvore é. Por que eu tenho que rotular branco, médico, estetoscópio, tem que parecer com Eurípides, ou com Bezerra, ou com não sei quem, ou com... para dizer que é espírito, não. E o conhecimento que tem, né, um médico xamânico, né, uma entidade Temos xamânica. o nosso pajé, eu chamo de pajé porque na cultura brasileira, na Amazônia, é pajé. Não é porque é culturismo de religião, de seita, não. O nome que se dá lá na tábua deles lá é pajé, xamã. É o nome que se dá. O conhecimento que tem uma avó, né, um preto velho, da natureza, de coisas naturais. Não tem nome aqui para nós. Você chama de pajé, a Umbanda também chama, não sei. Não nos confundam. O espírito está manifestando aqui, que veio com cocá, que veio com ramos, cheio de orvalho, e me explicando o que era aquilo. Isso aqui não é orvalho. Eu falei, eu sei que não é orvalho. O que é orvalho? Já fizemos um estudo sobre a água aqui. Então, isso para mim pessoa, você é preto velho? Por quê? Preto velho é da Umbanda? Ele só vai no terreiro de Umbanda. E se está vindo aqui na nossa casa espírita, então é porque tem, né? Não tem coisa nenhuma a ver. Tá? Estão a serviço, né? Estão a serviço. Então, me cobra falar da bruxa aqui um dia, quando der, eu vou falar para vocês da bruxa da casa espírita, chamando a casa espírita. E essa moça chegou com fortes dores de cabeça. Aí vem um médico, que eu não me lembro mais quem é, um médico, uma entidade chegou. Mesmo processo, eu deixo aproximar, vejo quem é, tiro as vibrações ali, sim, esse é de boa, vamos lá. Vamos trabalhar? Vamos. Né? Tudo mentalmente, né? Tá, sim, vamos lá. Aí ele já toma a palavra e fala, você prende cabelo molhado? Virou para a moça. Prendo. Você tem esse hábito, né, de dormir, prender o cabelo depois que lava, né? Tem.
Pois é, isso é que está te dando dor de cabeça, está te inflamando todo o couro cabeludo. E você esqueceu que o cabelo molhado, ele hidrata, ele solta, ele espicha. E quando você prende ele seca, ele contrai, ele força. Você vai passar a soltar seu cabelo. Ela saiu do hospital com o cabelo solto. Mas o problema dela não é a dor de cabeça. Era esclerose. Esclerose múltipla. Quando foi agora, ela está vindo na casa direto, já tem uns 2, 3 meses ou mais. Quando foi essa semana agora, eu zapeando na internet, pesquisando, tá lá um doutor falando assim, você lava seu cabelo e prende? Um vídeo dele. Por favor, não faça isso, isso está te lesionando o couro cabeludo. Vai provocar lesões profundas, vai te prejudicar o bulbo capilar, etc, etc. Quando no meu consultório eu proíbo isso, e se a pessoa não quer lavar o cabelo e prender, eu falo para cortar o cabelo, sai do meu consultório já de look novo. Cabelo curto, mas sem dor de cabeça. Aí eu mando esse áudio desse doutor, que eu nem lembro mais quem era, mandei para ela. Falei, vou mandar para ela, só para ela ver como a espiritualidade aqui é a miúda, né? Você prende o cabelo, coisas que eu, João Davi, nunca imaginei assim, até porque o meu trato capilar é simples, né? Aí eu nem pensava nisso, eu zapeando, descobri, falei, gente, o que esse médico faz? E cada coisa que eles mandam você falar com o paciente, o que você fala? Tem certeza que é para falar mesmo? Falo, então vamos falar. Aí mandei para ela falou assim, Sr. João, retornou, Sr. João, o senhor não acredita. Eu estava saindo do consultório da médica, fui ver as horas, vi lá o áudio do senhor, nossa, que legal, que bom. Mas, Sr. João, eu estou aqui mandando para o senhor o seguinte, a médica está intrigada. Aí eu falei, por quê e tal? Ela quer saber o que aconteceu comigo, que os sintomas de esclerose múltipla sumiu. Ela não viu e ela quer saber o que aconteceu. Pode ser uma vasculite, pode ser outra coisa. Lúpulo, você já fez exame, não é. Sr. João, ela está abismada. Falou que quer que eu vá para Uberaba fazer exames lá para ter certeza do que houve, porque ela não está entendendo o que houve. Os sintomas desapareceram. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, minha filha, é um processo, né? É um caminhar, é um evoluir, é uma presença sua de estudo, de buscar. E que bom então você está caminhando, nossa, João, estou tão feliz e tal. Eu falei com ela, eu não tenho mais nada não, eu não quero ter, não vou ter. Buscando, né? Isso, pessoal, eu estou contando para vocês entenderem o seguinte, isso é que é medicina espírita, mas se nós não tivéssemos a bagagem doutrinária de como conduzir, receber, apresentar, a paciência da pessoa que está começando agora a entender, talvez a gente colocaria tudo a perder. A pessoa não teria, a casa lá é muito bobinha, muito chata, não gostei, não, vou embora. Não, então o nosso compromisso aqui é dessa maneira, entendeu? Entender a medicina como algo natural da doutrina e a doutrina como algo natural do espírito humano. Esse é o nosso projeto. Só fecha com chave de ouro, né? Então, eu imagino que todos ficaram impactados como eu, né? Eu estou aqui muito como aluna também, aprendendo muito. E conta pra gente o que vocês... Aluna professora, tá? Ela é aluna professora. Não, eu tô aqui bem como aluna. E que professora? Vocês ainda vão descobrir ainda. Obrigada. Mas se vocês estão, né, impactadas, aprendendo assim como eu estou, conta pra gente o que te chamou mais atenção. Os comentários, pra gente saber se respondeu tudo, as dúvidas, né? Coloque lógico que dúvidas, não, coloque, mas... né, que gostaram, né, João? Coloque elogios também, que a gente gosta, a gente tá bonito na tela, né, João? Conta pra gente. Mas principalmente as dúvidas de vocês, o que fez sentido, o que ficou, às vezes, que precisa da gente explicar um pouco mais, porque a gente, né, volta nos próximos vídeos e vai tirando as dúvidas de vocês. E não deixe, né, de curtir, que também é muito importante, de compartilhar. E se você recebeu o vídeo e está visualizando, se inscreva no canal. Dê essa moral pra gente, né? É o sininho, lá, né? É o sininho, ativa o sininho para receber a notificação de quando tem conteúdo novo. E nos ajudem, né, a divulgar esse conteúdo que eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo, né, João, a importância de tudo isso. E esse compartilhar não é para o canal crescer, não é porque a gente quer ficar famoso no YouTube, é um serviço. Né? Esse compartilhar é um serviço desse novo conhecimento que é transformador. Passa para quem você acha que quer começar a entender ou já estuda, passa para essas pessoas, não crie polêmica, não, vou passar para fulano para ele ver, não, passa para aquele amigo, para aquela pessoa que você sabe que vai receber
com carinho o nosso trabalho. É isso. Gente, obrigada mais uma Muito vez obrigado. pela companhia de vocês. Boa noite. Muito obrigado, Sr. João. Muita paz e Que luz. aula, que aula. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.